Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos planos de assistência médica, da condição da assistência suplementar. Eu converso com o Luiz Feitosa, que é cofundador do Arquitetos da Saúde. Luiz Feitosa, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Bom, a gente tem acompanhado aí inúmeros casos, denúncias, reportagens, falando de cancelamento de planos de idosos, de pessoas com necessidades mais contínuas de atendimento, como do espectro autista, cancelamento de planos que tenham poucos integrantes, mesmo planos coletivos. Então, há um problema de reestruturação. Reclamações também em relação a preços, reajustes muito elevados, descredenciamento e nós vamos falar também dos problemas do lado dos hospitais, que muitas vezes você não entende, quando você chega no hospital ele não dá atendimento a determinado serviço e você tem o plano há muito tempo. Existe uma desestruturação de fato do sistema? Existem problemas que são recorrentes, eles não são novos, mas em um momento em que o mercado volta a crescer e que os reajustes de planos coletivos, principalmente, são bastante altos, essas coisas ficam mais evidentes, né? Mas você tem uma conciliação de interesses da sociedade que são difíceis de você colocar numa cobertura de plano que ele tem um rol cada vez mais amplo e, de outro lado, as pessoas que sofrem altíssimos reajustes, né? Então, um mercado cada vez mais consolidado, tanto por parte de redes hospitalares quanto de operadoras de plano de saúde. Então, esta acomodação, parece que a gente vê tudo acontecendo ao mesmo tempo depois da pandemia, né? O mercado crescendo, reajustes mais altos e uma reacomodação dos grandes grupos que compõem hospitais, laboratórios e também operadoras de plano de saúde. Os planos coletivos, eles tiveram reajustes da ordem de 20%. Próximo a isso, principalmente na região sudeste. Os individuais, eles têm a regulamentação por parte da ANS, então teve um reajuste menor de 6,91% agora para 2024. Tem uma diferença enorme. Sim. E talvez daí comece esses cortes, não é? Porque você tem uma evolução de custos e de tratamentos, não é? Na área da saúde. E você tem uma comparação inevitável, porque a sociedade vai olhar para o teto do reajuste regulado. Só que o teto do reajuste regulado, ele tem características para a composição do cálculo, a ANS alterou a metodologia em 2018, então a medição do que se estabelece como teto de reajuste para os planos individuais, ela não é apenas a variação de custo, mas ela tem outros componentes, como por exemplo, 20% do peso desse reajuste é composto pelo IPCA. Dentro do reajuste que eles medem de variação de custo, você tem deflatores. No mercado não regulado de reajuste, que são os planos coletivos, você tem uma regra contratual, então assim, a operadora ela vai sacar a cláusula de reajuste a partir de uma regra de contrato, entretanto, é uma negociação livre entre as partes, né? Então, esses 18 ou quase 20 percebidos pelos contratantes de planos coletivos já é um índice, inclusive, negociado. Ele não é necessariamente o que a operadora solicitou. Ele já é o fruto da negociação, inclusive. Porque a solicitação era muito superior a essa. Sempre é, né? Sempre é. Então, há uma negociação. E aí, as pessoas... Você está numa empresa, nem sempre você vai pagar 100% do reajuste, mas muitas vezes o empregador vai pagar, ele certamente vai pagar essa diferença que não recai totalmente para um funcionário de empresa. Mas ele pode inclusive mudar de operadora, ele pode mudar de plano, e isso aconteceu muito. Né? Uma mudança para poder ajustar a questão de custos. Né? Então, quando a gente fala em planos coletivos, são aqueles relacionados às empresas que também estão tendo problemas, né? Os planos coletivos das empresas ou os coletivos por adesão, né? E uma das soluções que a gente observa ao longo dos anos, se você faz uma retrospectiva, por exemplo, de 10 anos, você verifica que parte da solução da negociação desses índices tem a ver com o que você poderia considerar como um downgrade de plano. Então, ou eventualmente uma troca contínua do plano na empresa, então ela vai trocando de operadora, inclusive a gente constata por indicador da ANS que há uma taxa de rotatividade
dos planos coletivos de quase 30%, mas também quando você observa em 10 anos a participação da coparticipação no total de beneficiários. É a divisão da despesa médica, É isso? a cobrança de um percentual de alguns eventos que a pessoa paga quando ela utiliza, né? Esse percentual, ele sobe 10 pontos percentuais em 10 anos e hoje, em média, nós temos 65%, 67% dos beneficiários com coparticipação. E planos com enfermaria, planos regionais mais baratos, que não tem o atendimento em todo o país. Então, as pessoas vão abrindo mão de um conforto maior, entre aspas, de um atendimento mais amplo, de uma cobertura total para poder ter algum plano médico. Esse que é o grande problema, quando ele não é expulso do plano médico porque ele está dando muita despesa. É isso. Quando você fala em cobertura, a cobertura tem uma determinação de um rol determinado pela ANS e, mais recentemente, o entendimento por uma lei federal de 2022 do rol exemplificativo. Entretanto, o que você regula com essas alterações é o acesso e a percepção das pessoas digamos, da qualidade ou do valor que ela dá para o atendimento do plano de saúde. Quando você paga mais coparticipação, você tem uma sensação diferente. Quando você está mais ligado a um plano de acomodação enfermaria e não apartamento, você também altera essa sensação. E quando você está num plano regionalizado também, em que pese que nos planos regionalizados pode fazer algum sentido se você está sempre numa mesma localidade ou não viaja. Não viaja, né? não se desloca, Mas não é? todos esses indicadores, eles demonstram que há mais coparticipação, mais plano em acomodação e enfermaria e mais planos regionalizados, com certeza. Enfim, é uma piora da qualidade do atendimento que você vai ter como garantia do plano. Agora, o Congresso está discutindo fórmulas para evitar esse desligamento automático, que pegou muita gente de surpresa, independentemente da condição. Nós temos a ANS também se manifestou a respeito disso, utilizando normas próprias, inclusive a pessoa não pode ser desligada se ela já está tendo tratamento, se ela está internada. Não pode ter esse tipo de surpresa, tem portabilidade com carência, então se tenta minimizar os danos do ponto de vista do consumidor, tem muita discussão, inclusive, em respeito ao consumidor. Agora, há problemas também do lado do hospital, de não reconhecimento de dívidas por parte das empresas, de não pagamento de determinados tratamentos, esse também é um problema no sistema. Quando você observa a margem das operadoras, você vê que nos últimos anos, apesar de que, quando você fala em números absolutos, elas têm um resultado, mas quando você fala em percentual, são margens estreitas. Em 2022, por exemplo, essa margem foi mais estreitada ainda, e como você tem como matéria-prima desse setor a despesa assistencial, é ela que no fluxo de caixa, qualquer alteração que a operadora faça nesse sentido, em diminuir a velocidade de pagamento das despesas, ela afeta a cadeia como um todo, né? Então, quando você olha os indicadores de pagamento medidos pela agência, como você tem a quantidade e não a proporção dos valores pagos, você tem uma sensação. Quando uma entidade como a ANAP mede a volumetria pelo valor financeiro, você tem uma outra percepção, né? Então, penso que é isso que acaba afetando muito a relação entre operadoras e hospitais. A Associação Nacional dos Hospitais Privados, que você estava se referindo, falando exatamente desse problema todo em relação ao reembolso. Nós temos só um minuto e eu queria saber, Luiz Feitosa, se você vê alguma saída para essa situação ou a tendência é de piora? Eu penso que a gente tem persistido em indicadores muito ruins e nessa dicotomia de visão entre ter sustentabilidade e ter a visão para o consumidor, porque afinal a gente está falando de saúde, claro, nós não conseguimos ainda promover soluções que sejam sistêmicas. Então, a gente não vai ter uma mudança profunda sem uma alteração, talvez, ou um aperfeiçoamento da Lei 9656 ou da forma de você custear esses pagamentos dentro de toda a cadeia.
Perfeito, eu agradeço muito as explicações aí, a presença do Luiz Feitosa, que é cofundador dos Arquitetos da Saúde Consultoria. Muito obrigada, Muito uma obrigado, boa noite. boa noite. Com vocês.